Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, aqui aos sábados, a nossa conversa, a nossa reflexão, o nosso bate-papo, né? Sempre buscando caminhos que possam nos ajudar a enxergar melhor, a perceber melhor as coisas que estão acontecendo fora de nós, né? E principalmente aquelas que estão acontecendo dentro de nós, né? Porque a vida acontece dentro da gente e dentro da gente ocorrem todas as transformações, todas as revoluções, mesmo que a gente não queira. A vida vai nos colocando diante de circunstâncias e essas circunstâncias nos empurram a mudar, nos empurram a crescer. São as nossas necessidades que nos levam adiante, independentemente da nossa visão, né, religiosa ou da nossa percepção das coisas. As situações estão aí. Parece até que a gente acaba, numa certa medida, atraindo um pouco essas experiências. Então significa que a vida está investindo no nosso progresso. Claro que nem sempre são rosas, né? Claro que nem sempre os momentos são calmos, nem sempre as coisas parecem estar tão favoráveis. A gente passa por muita coisa que você tem que se virar, né? Como se diz na gíria, você tem que se virar, você tem que fazer. Mas ainda assim, nós vamos assimilando o que vai acontecendo, vamos percebendo. Pode parecer que não, mas nós estamos já um pouco mais mexidos. Esse ano foi mexendo conosco, foi fazendo a gente repensar algumas coisas. Se tivesse, logicamente, num ritmo normal, acredito eu que ninguém estaria parando para pensar naquilo que a gente está assistindo hoje. Vamos passar por uma comemoração natalina absolutamente diferente. Embora haja muita controvérsia com a história da verdadeira data, né, do nascimento de Jesus, uns falam que foi mais no meio do ano, outros falam que foi... Enfim, o que importa é que a data estabelecida simboliza uma proximidade da energia crística mais perto, não é? A gente sente que mais pessoas, e é curioso, nós como ocidentais temos assimilado o próprio Jesus, porque Jesus era oriental, né? Com hábitos orientais, vivendo numa terra, naquele tempo, muito difícil, muito complexa, né? Um povo assim, muito simples. E com toda a habilidade, com toda a grandeza, né, espiritual, ele foi fazendo as coisas que antes dele muitas pessoas eram crucificadas, homens, mulheres, mas a dele teve um significado muito especial em função de tudo que aconteceu. E isso faz a gente repensar hoje, principalmente no quesito família, né? A gente, quando pensa em família, nós sempre temos duas vertentes, né? Aquelas pessoas da família que você tem mais afinidade, tem mais, assim, amizade até, né? E aquela outra ala da família que é uma ala meio estranha, né? Parece que a gente não tem muito o que ver, nós temos dificuldade para nos entender, para nos aceitar. E modernamente isso é mais profundo ainda, porque as pessoas estão no segundo, terceiro, até no quarto casamento. Cada casamento tem os seus grupos, né, formados, e embora todo mundo queira se dar bem, há sempre situações
complexas de relacionamento. Então as relações ficaram um pouco difíceis de serem harmonizadas por N razões, né? Esse ano, com a dificuldade da pandemia, né, que tem se acirrado mais agora ultimamente, infelizmente nós voltamos a níveis constrangedores aí, de óbitos e tudo mais, e os cuidados que a gente estava, né, quase querendo parar com tudo. Aliás, algumas pessoas já resolveram que a pandemia acabou, mas ela infelizmente não acabou, né? Ela está aí, cada vez mais contaminados, e a gente precisa fazer o que a gente sabe. No entanto, o mais importante mesmo do Natal, que mudou um pouco aquela conotação que virou presente, né? A obrigação do presente, você tem que dar um presente, e tem presente para todo mundo, e aquela confusão de presente, às vezes a gente compra aquilo que não pode, ou não está podendo despender aquele recurso financeiro agora, mas compra assim mesmo, depois a gente vê. Essa conotação financeira ficou um pouco prejudicada também em função da pandemia, né? Nós, na minha família, nós já há muitos anos nós tínhamos estabelecido que presentes era só para crianças, assim, porque a gente não queria passar por esse constrangimento dessa época, que é sempre um constrangimento, é complicado, enfim. E todo mundo ficava feliz, porque foi uma decisão unânime, todo mundo gostou da ideia, e a gente resolveu fazer durante o ano, a gente, né, dava mais uma lembrança aqui, outra ali, facilitava bem a vida da gente. Mas o mais importante mesmo é o espírito do Natal, porque a palavra Natal é nascimento. A palavra Natal fala de onde é a sua terra natal, quer dizer, de onde você nasceu, o que está nascendo em você. E quando se fala de Natal, se fala exatamente desse espírito de compreensão. Nós ainda somos muito ignorantes, somos muito limitados, somos ainda muito exclusivistas, muito egoístas, então a gente não consegue ter essa mentalidade de enxergar acima das conveniências. Mas nós vamos ter que chegar nisso um dia. Um dia nós vamos ter que amar a família da maneira como a família sabe ser. Um dia nós vamos ter que entender. Nosso coração hoje não consegue ainda, né, aquela pessoa que puxou o tapete, aquela pessoa maldosa, aquela que prejudicou, que roubou, que traiu. Nós ainda não temos, assim, uma compreensão ampla disso. É difícil para a gente aceitar os outros como os outros sabem ser. Aceitar a vida como ela é. É uma tarefa bastante difícil. No entanto, nós vamos ter que chegar lá um dia. Não será nessa vida, provavelmente, porque a gente ainda não tem esse alcance. Nós ainda somos muito reativos, né? Quer dizer, me deu uma, leva duas. Nós ainda somos pessoas muito que devolvem aquilo que tem de maneira impulsiva, até mesmo por defesa, né? A gente se defende, às vezes se defende até atacando. Então, a gente observa muito o clima das famílias. Com essa história da pandemia, então, esse clima ou melhorou um pouco ou azedou de vez, né? A gente percebe muito isso, percebe muito as relações mais instáveis, porque parece que a gente media a força das relações não pelo tempo que ficava junto, mas pelo tempo que ficava fora, né? Quando você sai para trabalhar cedo, vai fazer suas coisas e tal, e você volta, parece que você esgotava fora de casa uma série de coisas, e quando você chegava em casa, em tese, né, naturalmente, havia um pouco mais de tendência para o entendimento. E não sendo assim, né, e as pessoas trabalhando em casa, com criança, com comida, com isso, com aquilo, com escola que não tem,
Quer dizer, um ano que virou uma escola para nós sem a presença escolar. Quer dizer, a gente está vivendo uma coisa muito interessante, pelo menos a nível de oportunidade. É uma oportunidade para a gente redimensionar o que é que realmente importa para você, o que é importante. Porque isso faz toda a diferença. E o espírito do Natal ressalta exatamente aquilo que importa. O que importa mesmo na essência, mesmo do ponto de vista psicológico, não é exatamente você ter razão, ganhar todas, porque tem aquela pessoa que é mandona, ela acha que só ela sabe, só ela tem consciência das coisas. Não é tão importante a gente achar que foi a gente que ganhou, a gente que fez, a gente que conseguiu, mas sim a possibilidade da gente se entender, a possibilidade da gente, apesar de termos opiniões, às vezes completamente divergentes, isso não é suficientemente forte para impedir que a gente possa conviver. A pessoa pode torcer para um time, a outra para o outro, mas tudo bem, cada um na sua, desde que a gente conviva com um pouco de amizade. Aliás, a amizade talvez seja, né, o espírito do Natal. A amizade, a compreensão, né? Lembre aí que você tem, pelo menos na véspera, ou mesmo na virada de ano, lembre aí que você tem o porteiro do seu prédio, lembra daquela pessoa que está fazendo a faxina lá do seu prédio, que ajeita o jardim, que faz limpeza, que são pessoas, mas eles estão lá para fazer isso, estão sendo pagos, ok, não é isso que nós estamos falando. Mas lembra, leva um pedaço de bolo, um pedaço de um panetone, sabe? Lembra que tem uma pessoa zelando pelo teu equilíbrio, zelando pelo teu prédio, zelando pela tua casa, né? As pessoas que transportam o seu lixo, né? Pessoas que sempre de alguma maneira estão nos ajudando, porque nós somos um tecido social. Se você pensar bem, nós dependemos ou interdependemos uns dos outros. Essa camiseta que eu estou vestindo, ela um dia foi uma semente de algodão. Foi. A semente se transformou numa planta. A planta foi cuidada por alguém colheu, né? Alguém transportou isso para uma fiadora. O fio foi tecido, né? Foi construído. Depois o fio se tornou um tecido completo. Depois esse tecido completo foi para uma empresa de confecção que desenhou, que fez. Quantas pessoas já estão trabalhando aí até isso se transformar numa camiseta, que depois foi comercializada por uma eventual loja, e a loja, não é, com seus colaboradores, produziu ali a possibilidade de você comprar e tudo mais. Para você chegar a ter a coisa prontinha para você, quantas pessoas? Quando você chega numa padaria, né? E vê aquele pãozinho fresquinho, né? Aquela coisa, aquele cheiro maravilhoso de padaria. Para chegar nisso, nós tivemos alguém que plantou o trigo, alguém que colheu. Irineu, mas se você for pensar assim, não, mas tudo depende de todos. Tudo tem uma função. Enquanto você dorme, alguém limpa uma rua, alguém corta um mato que está crescendo. Há uma rede de cooperação, há uma rede de trabalho. Então, tudo tem razão de ser, tudo tem um porquê. E nós somos assim também, dentro da nossa evolução. Às vezes aquela pessoa obscura, que você não dá muito, assim,
não representa muito para você, talvez seja exatamente aquela pessoa que um dia você vai precisar demais dela, né? Aquele parente que você não gosta, que você não, sabe, ele não passa aqui pela goela, de repente pode ser aquele parente um dia que vai tirar você de uma enrascada. Eu sei que às vezes as pessoas são maldosas, eu sei que existe muita ganância, não é? Existe muita competição, né, para ver quem tem razão, quem quer o tal. Todos querem ser o número 1, todos querem estar lá na glória, né? Tudo isso existe e todos nós temos um pouco de cada coisa dentro de nós. Mas o espírito do Natal pode fazer a gente enxergar isso. Não é que isso vai transformar a gente em santo ou numa pessoa esquisita, diferente. Não. O melhor mesmo é termos uma coisa chamada consciência. A consciência é a lucidez de que cada pessoa dentro do quadro em que ela coloca tem o seu nível de importância. Assim como a natureza, um besouro, uma abelha, uma formiga, um verme lá dentro da terra, tem a sua importância, cada qual tem o seu papel. Você vai pensar numa barata, num rato. Por que existe isso? Tem uma função de equilíbrio ecológico. A gente não entende porque o nosso alcance é pequeno. Mas existem tantas coisas acontecendo. E a natureza, a gente chama isso de equilíbrio ecológico, se o homem não atrapalhasse tanto, né? De qualquer maneira, há uma razão para estas coisas todas existirem. Assim como há uma razão para essas pessoas temporariamente estarem presentes no seu caminho. E ter esse espírito do Natal significa ampliar a consciência. Talvez eu não consiga ainda gostar de algumas pessoas. Gostar, sabe aquela coisa de gostar? Porque gostar é uma coisa que acontece e ninguém sabe bem explicar por quê. A gente gosta de uma pessoa. Ah, porque ela é bonita, porque ela é simpática, porque ela é cooperativa. Não sei. A gente gosta. Ou o inverso, não sei, a pessoa nunca me fez nada, mas eu não gosto dela, a energia dela, a gente costuma brincar, o meu santo não bate com o dela. O inverso também acontece. E a gente está sempre cheio de casos assim. Mas nesse Natal, veja se você consegue, com você mesmo, porque a coisa é sempre com você mesmo, ampliar um pouco a tua consciência. Ah, mas por que Deus me deu esses pepinos para atravessar? Por que esses problemas? Parece que tudo é comigo. Às vezes a gente entra nessa coisa pessoal, né? Do tudo eu, tudo acontece comigo, parece que eu sou azarado. A gente começa a estabelecer critérios e nomenclaturas estranhas, né? Para explicar por que a situação está difícil. O difícil é um estímulo à tua inteligência, porque nós temos que desenvolver a inteligência, a capacidade de lidar com a adversidade. E entender que a vida é a soma também das diversidades, né? Cada vez isso fica mais claro para todos nós. E você vê, numa época como essa, a gente ainda ficar, né, tendo que discutir a coisa do racismo. Meu Deus do céu, é difícil. Ah, mas isso existe. Claro, a gente vê que existe. Então, se depender de mim, se depender da minha consciência, eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu quero ampliar a minha consciência. Por que eu quero ampliar a minha consciência? Para ter um pouco mais de paz. Você só vai ter paz no seu coração se você tiver uma consciência mais clara. Por que a vida te colocou dentro dessas experiências todas? Por que você teve que passar um tempo socorrendo alguém num hospital? Por que você teve um parente que aconteceu isso, aconteceu aquilo, você teve que ajudar, você teve que correr? Essas coisas acontecem na vida da gente, não é mesmo? Na época em que a minha mãe e o meu irmão estavam nos hospitais, os dois no mesmo hospital, cada um num andar, eu me perguntava, poxa, meu irmão, minha mãe,
que coisa, por que a vida me colocou nisso, né? Então tive uma série de experiências em que eu tive que entender a necessidade de compreender, a necessidade de desapegar, a necessidade de entender o trajeto deles que estava chegando aqui, né, entre nós na Terra, num termo, num limite, num final. Então é como se a lição fosse para todos, a deles, para eles, né, porque afinal de contas uma doença não é fácil, né, quando você tem que ficar hospitalizado. E mais modernamente, então, com todas essas questões da Covid e tudo mais, não é simples. Mas cada qual de nós está na sua experiência. E quando você amplifica a consciência, você entende o que uma pessoa está passando, você entende por que uma pessoa está sofrendo, você entende por que aquela pessoa que não quer mudar, as coisas parece que acontecem com ela, como se a vida desse um chacoalho nela. Escuta, olha, acorda. Não dá mais para ser do mesmo jeito, senão você vai sofrer muito. Então, se você quer parar de sofrer, amplifique a sua consciência. Então, tenta entender que o espírito do Natal não é gostar de todo mundo, mas é pelo menos neutralizar um pouco essa nossa coisa que a gente tem contra pessoas. Então a gente fica contra a família, a gente fica contra os políticos, a gente fica contra aquelas pessoas que estão passando por uma necessidade muito complicada, e a gente fica contra porque tem alguém que está bem ou que está muito bem financeiramente. Tudo a gente fica contra, porque a gente se sente lesado, a gente se sente menos. Há uma tendência de nós nos sentirmos vitimizados. Então, o espírito do Natal é esse convite. Se você puder, se você tiver condição, porque às vezes para algumas pessoas o Natal é uma festa um pouco triste, porque sempre lembra de alguém que não está mais, né? Ou de algum Natal assim que foi um pouco complicado, das pessoas não se darem bem, lá aconteceu determinada coisa. Natal é uma festa emocionalmente muito forte, né? Muito profunda, e às vezes as marcas ficam conosco. Mas se você puder fazer uma prece breve, fazer um pensamento bom, né? Pedir pela humanidade, pedir para abençoar a cabeça dos cientistas, daqueles que estão trabalhando. Ah, mas tem muita coisa comercial, política? Tem sim, mas nós vamos precisar disso. Então eu preciso ter uma consciência mais ampla de que, apesar de haverem os aproveitadores políticos, apesar das pessoas terem essa coisa, né? Cada um quer aparecer mais que o outro, e alguns países se prevalecem mais disso ou daquilo, e logicamente os países mais ricos conseguem, né, determinadas circunstâncias mais rapidamente, ou por serem mais organizados, porque a gente percebe que existe também uma coisa de organização. Não foi à toa que a Inglaterra foi o primeiro país a vacinar tudo. Há uma organização. Não estou aqui defendendo ninguém em inglês, não, mas a gente percebe que há uma organização interna mais bem estruturada, mais bem feita, né, com parâmetros melhor sustentados. Então, tudo isso vai acontecendo e nós precisamos fazer a nossa parte. Por hora, nós vamos ter que fazer uma comemoração muito light, né? Muito breve, talvez encontrar as pessoas. Eu já ouvi até pessoas dizerem que o Natal mais seguro seria só com pessoas que moram na mesma casa. Eu penso que isso vai ser um pouco difícil, né, de acontecer numa época como essa. Seja como for, vamos ser mais ponderados. Cuidado com esse monte de pessoas aglomeradas, aquelas filas enormes, todo mundo, alguns sem máscara, todo mundo assim, aquela fusão, né? Faça só o que você puder fazer com segurança. Faça isso, para que você e todos os seus familiares possam ser preservados, que você possa, de fato, né,
alcançar mas pensa na sua consciência, pensa no espírito natalino, faça uma prece no dia, coisa de 10, 15 minutos, peça pelo bem do mundo, pelo bem da família, não importa o braço religioso que você defenda, né? Que você se afinize ou simpatize, pense nisso. E se você puder, faz uma ação para alguém que você sabe que está precisando, né? Uma menina jovem que ficou grávida, jovem demais, não tem experiência, arranje um enxoval para ela, enxovalzinho de nenê, alguma coisa que possa minimizar todos os tormentos da cabeça dela ou da família dela. Às vezes um gesto assim, aparentemente despretensioso, pode fazer tanta coisa melhorar. E você fazendo bem, você vai sentir uma coisa tão gostosa no seu coração, você vai sentir uma alegria tão grande, você vai sentir assim a força do espírito do Natal. Porque Natal é todo dia nós vamos ter fome, todo dia nós vamos ter necessidades emocionais. E outra coisa, aprenda a ter paciência de escutar. Saiba escutar os outros. Saiba se escutar. Porque às vezes a gente não tem paciência nem conosco, o que dirá com os outros. Desacelera um pouco, fique um pouquinho mais com você, fique um pouquinho mais com os seus. Não é tão sacrificioso assim como pode parecer. Eu sei que você vai me contar que você tem 1 milhão de motivos para estar assim. Tudo bem, não vamos aqui discutir as razões. Mas é Natal. Então, releva um pouco. Apazigua um pouco o teu coração, apazigua um pouco a tua mente. Nós vamos fazer uma meditação agora, vamos preparar aqui o nosso ambiente. Eu queria que você deixasse um pouquinho d'água aí. Daqui uns 2, 3 minutos a gente volta. Deixa um pouquinho d'água aí do seu lado. Eu vou pedir espiritualmente para que alguma entidade, algum amigo espiritual, faça essa prece por nós. Tá certo? Não sei quem vem, não tenho ideia. Eu vou me colocar aqui à disposição, tá certo? Deixa essa água aí, deixa esse momento aí. Daqui uns 2, 3 minutos eu volto. Provavelmente vou voltar já envolvido, incorporado por alguém, algum amigo espiritual que queira aproveitar a oportunidade, tá certo? E a gente volta já, tá bem? Até já.
Então vamos lá. E foram tantos desvarios, foram tantos mares, rios, tantas viagens, na luta pela própria consciência, na procura pela independência, e muitas vezes a nau à deriva, em busca de um rumo certo, de algo que esteja por perto e que possa nos clarear, nos incentivar, nos tornar despertos, despertar, como uma espécie de clareira, levando embora a nossa olheira, diluindo a incerteza, fortalecendo a natureza, reivindicando novos costumes, novo clima de paz, ausência de ciúmes, aquilo que de fato você é capaz, assumir a própria resistência, entender a persistência e nunca mais desistir. Deixar o amor te possuir de uma forma incomum, que te leve desse lugar algum para um lugar melhor. Você e eu somos um, na mesma viagem. Cada qual procura a própria vantagem. E as noites escuras e frias, em que tantas almas vazias, tantas mentes vadias, caminham sem saber por onde ir. Existe um rumo certo para você prosseguir. Um mestre interior para você seguir, para você chegar lá, para você também conseguir. A força é sua, companheiro. Seja você último, seja você primeiro, é hora de levantar a sua alma decaída. É hora de cicatrizar a ferida, trazer na alma uma mente movida a entender e sustentar. É o nascimento da compaixão. Como se na manjedoura a estrela imorredora nos trouxesse a compensação.
É hora de avançar, olhar para frente, de maneira inteligente, parar para repensar, num sentido de novamente construir e aquelas ilusões você simplesmente deixar partir, porque não há nada melhor do que a sensação de chegada, a volta para casa, de quem entende a amizade e o alimento. Fim da luta, fim do sofrimento, fim de algo que estava em cicatriz. Aliar-se à força motriz, olhar-se no espelho e pedir a si mesmo um conselho. Para frente, companheiro. A vida não é só chorar o perdido, olhar o morrido. A vida é sempre luz de nova esperança. Aí dentro você tem uma criança, e criança sempre cabe na esperança de modelar-se de maneira grandiosa. Não podemos mais ser ingênuos e ter a mente fantasiosa. É hora de assumir a nossa vida com habilidade, com responsabilidade, mas sobretudo com autoridade sobre si mesmo. Não caminhe mais a esmo, deixando qualquer coisa te levar. Arranje um sentido para o viver. Descubra um sentido para amar. Ainda que seja lento e inseguro, caminhe no amor para construir um futuro. E o espírito dessa amizade, você sabe, não tem idade. É hora da luz da reconciliação. É hora da meditação. É hora da mediação. É hora de você relevar, deixar para lá. É hora de você atuar do modo como sabe fazer. É modo inteligente de ser. É a maneira de crescer. E se crescer dói, você vai rapidamente aprender. Deixe o passado passar. Deixe o choro esgotar. E olhe para a luz do presente. A única vida que se vive. A única vida que se sente.
Cada coração tem um presente. Cada alma pressente o novo que há de vir. Eu sei que você quer amar e ser amado. Eu sei que você quer gostar e ser gostado. Rompa os grilhões da teimosia. Cure os defeitos da afasia. Fale a verdade do coração. E o espírito do Natal vai solucionar todo o mal. E tantos anos de reclusão. Deixa o amor entrar, o sol vir morar, a alegria ultrapassar. Pra frente é que se anda, é a alegria que comanda. A vida é uma nova demanda de firmeza e presença. Alicerçado na compaixão, esqueça tudo. Vá pelo coração. E nesse desejo mudo, redobre a sua atenção. A vida é um presente. É tudo o que se apresente. É tudo o que nos represente. Deixa o amor, finalmente, de todas as formas, de todas as maneiras, contigo vir morar, como uma flor que emerge do escuro da terra para a vida nos embelezar com a força divina e criativa. O amor veio para ficar. Fique na paz. Um abraço do amigo Vinícius.